A casa da vó Dita. Das lembranças que trago da infância, uma das mais vivas é a das casas de madeira da cidade de Marília. Para mim, a casa de madeira mais bela era a de minha avó, Benedita. A casa da vó Dita era assim, bem pintadinha de cor de rosa, 6 cômodos e um grande quintal com pomar, que tinha jabuticabeira, laranjeira, ameixeira e goiabeira. Tinha também um jardim florido, vasos de samambaias na área e na parede um nicho para Nossa Senhora. A cadeira do Bisa Leonel ficava perto da porta. Nas mesas, toalhas de crochê e o chão brilhava com enceradeira. Na escada fazíamos nossa festa. As crianças da rua subiam e desciam ligeiras. O cheiro bom da comida caseira invadia os cômodos. E tinha o velho guarda-roupas trancado que vó Dita, de vez em quando, abria. E aí nos encantávamos com as roupas bonitas, com vestidos longos de outros tempos, coleção de chaveiros, joinhas douradas. Vó Dita era caprichosa e uma ótima cozinheira. Tudo brilhava, tudo tinha gosto bom. Nas paredes da sala, quadros e retratos antigos. O forro também de madeira era branquinho. Me lembro das festas, vitrola, discos. Hoje, a casa já não existe. Mas quando cai a madrugada, eu sonho. E nos sonhos, vez ou outra, vou para lá. Minha avó me espera na copa. O cheirinho do feijão novo ainda sinto. Coraixo, meu cão peludo, faz festa para mim. Faço a visita no tempo e volto com mais saudade. Por isso, quando passo por uma casa de madeira, dessas que ainda existem na cidade, paro um pouco para me lembrar do aconchego da casa de avó, das pequenas alegrias da infância, das paredes pintadas de rosa com tinta a óleo, dos cheiros, dos sons, das coisas que amei e que ainda amo. Quem já morou em casa de madeira entende bem sobre frestas. São aqueles espaços que ficam entre as tábuas que formam as paredes das casinhas de madeira. Aqui na nossa cidade e na região, essas casas ainda estão presentes, nos bairros e até mesmo no centro da cidade. Tudo começou com elas e no trabalho frenético das serrarias. As mata-juntas são aquelas tiras de madeira, geralmente de 6 centímetros de largura, assentadas sobre as frestas para que o vento não entre. O vento e o frio. E foi daí que provavelmente nasceu a expressão "um frio de doer os ossos". Quando não tinham forro e nem mata-junta, as casas e seus moradores ficavam expostos às intempéries. E não raro, nas noites de chuva e ventos mais fortes, uma garoa fina caía sobre os leitos. A água entrava pelas frestas das telhas e obrigava as pessoas a cobrirem as cabeças. Se a família tinha mais recursos, mandava forrar de cedrinho, um luxo só para a época. Na cozinha era comum um fogão a lenha, e neste espaço o forro era do tipo quadriculado ou xadrez, para deixar a fumaça sair e amainar o calor. Mas o luxo da ostentação era ter a serpentina no fogão a lenha para esquentar a água do banheiro, que por questões de facilidade eram construídos bem próximos das cozinhas. Picumã no telhado era comum e parecia renda de decoração, e nos dias de vento deixava a dona da casa desesperada. Pequenas teias de aranha, enegrecidas pela fuligem da queima da lenha e pela poeira que se desprendiam aos montes e se espalhavam sobre os móveis e as roupas de cama. Nestas casas, as paredes têm ouvidos,
porque tudo que se fala se ouve do outro lado, até mesmo os gemidos românticos. Tudo isso é memória afetiva muito presente em nossos dias. E caminhando por nossas ruas, você vai entender a poesia nas frestas do tempo. A lembrança afetiva das casas de madeira me transporta para a casa dos meus avós. Um aroma doce invade a alma e me encontro na cozinha, onde a avó preparava um delicioso doce de leite no fogão de lenha. No quarto aconchegante, uma penteadeira e uma cômoda com perfumes em cima, dentre eles um perfume em formato de uma máquina de costura de vidro. A máquina de costura, onde vovó fazia os concertos de nossas roupas, também fazia parte do cenário da casa. Na sala, sempre um quadro em formato oval com uma foto do casal retocada e colorizada pelo fotógrafo. A rua onde os meus avós moravam era quase toda de casas de madeira, uma rua dos ferroviários, pioneiros de Marília. Na época, era mais econômico construir com madeira e as casas eram muito bem planejadas, com acabamento em tinta esmalte, em cores vivas e vibrantes. E muitas tinham janela em tom sobre tom, com as cores das paredes. Uma das qualidades da madeira é o conforto térmico, o aconchego, principalmente no frio. Porém, para não entrar nenhum vento, as chamadas matas juntas, que uniam as duas tábuas, precisavam ser bem presas. Para o reforço das paredes, corria em toda a extensão dos cômodos a estronca, que era um caibro grosso pregado na altura de 1,5 m. Antes de dormir, meu avô lembrava a gente que precisávamos fechar as janelas por causa dos insetos e passar a tramela, que era uma espécie de tranca que reforçava a segurança pela parte de dentro da casa. Marília de madeira. As simpáticas casinhas de madeira remanescentes em nossa paisagem urbana são mesmo testemunhas importantes da história de Marília, pois aqui existem desde a sua fundação, em torno de 1924. Naquela época, esta era ainda uma região de difícil acesso, coberta de densa mata nativa. Assim, naturalmente, a madeira extraída na derrubada dessa mata foi o único material que os pioneiros aqui encontraram disponível e em abundância para construir suas primeiras edificações. Já em 1929, havia aqui 1.084 edificações, sendo que praticamente todas elas eram de madeira. Assim, além das residências, eram também de madeira a nossa primeira igrejinha, os nossos primeiros hotéis, as primeiras lojas e armazéns, a primeira cadeia pública e também o nosso primeiro grupo escolar. Em 1970, quando nos mudamos para Marília, a maioria das casas existentes no bairro era ainda de madeira, o que indica que elas continuaram a ser construídas mesmo após as décadas de 1930 e 1940, quando as edificações originais da área central estavam sendo substituídas por belos prédios de alvenaria. E meus pais acabaram por adquirir uma daquelas casinhas. Casinha simples, composta por sala, cozinha, 2 dormitórios, todos sem forração, além da simpática varandinha e do banheiro, este último construído em separado.
Nessa casa eu cresci e moramos por muitos anos. Se não eram tão confortáveis como as atuais construídas em alvenaria, as casinhas de madeiras que restam, porém, ainda despertam a nostalgia em muitos moradores locais por fazerem parte não só da história da cidade, mas também das nossas memórias afetivas. Eu moro aqui há 77 anos e, pelo que minha mãe contava, já tinha uns 15 anos já essa casa, de quando eles compraram. A casa é o quê? A única coisa que nós fizemos agora foi botar matar junto a volta toda, trocar matar junto. E que a gente já ia pintar a casa, mas depois não deu certo. Sempre foi clarinha. Sim, às vezes mudou de cor, mas só num tom claro mesmo. Por fora era bege e por dentro sempre foi clarinha. No calor ela é bem quente, porque o sol bate de frente, né? Então ela é bem quente no calor. A gente geralmente fica aqui fora. E no frio entra um pouquinho de vento também. Porque ela não é bem vedada, né? Então, mas nada que não possa suportar. É tudo, graças a Deus, ninguém, caso de friagem, essas coisas, doença que nós não temos nenhuma, tudo tranquilo. Bem dizer, eu nasci aqui, meu pai faleceu aqui, meu avô, minha mãe, e tudo foram velados aqui na nossa casa. Aí depois nasceram os netos, aí eu me casei, aí os netos nasceram, vieram para cá. Então, o filho nasceu aqui também, né? Ela não, ela nasceu em Santos. Mas o filho nasceu aqui, então foi tudo aqui mesmo. Ela é feita de madeira, tipo peroba, que é a madeira boa, tanto é que ela tem todo esse tempo e ela não está nem envergada. Aí a única coisa que trocamos foi as janelas, mas do resto é tudo original. O porão ele foi assim reforçado com tijolo, com cimento, né? Paredinha assim de tijolo, mas ele ainda tem o tronco de madeira de árvore que ela é sustentada que era sustentada na casa. Então, se não me engano, um foi tirado, mas ainda continua tronco de madeira lá embaixo. A minha vida vai continuar aqui na minha casinha de madeira. É que nem os meninos brincam, que aqui é a casinha dos 3 porquinhos, né? Tem a casinha de madeira, de palha, a minha é de madeira. Casas de madeira do interior. 2 telhados, portas da frente e dos fundos, janelas de treliça, sol e quintal. Quando se é criança, desenha-se assim uma casa. É o abrigo mais prático, composto de supras e suprimidas necessidades. Sonha-se o simples para se viver acolhido e dignamente. Nasci e cresci numa dessas casas de madeira, prego e telhas, e depois pintada de azul com tinta óleo. Forro não tinha, veio depois, e mesmo assim as goteiras eram contidas pelas bacias. Era só correria em dia de chuva forte, panos nos vão das portas e muita sorte para não acabar a luz. Como quem escreve um livro a lápis, assim são essas casas pelo tempo. Para quem viveu em uma dessas casas, seus corações ficaram lá, perenes à sensação de progresso, em suas sombras e rangidos, frestas e suas mágicas poeiras bailando na intrusa luz da manhã. Estroncas para velas, chaves e remédios, taramelas moles, mas seguras, fechaduras de uma volta só, rodapés redondos, assoalhos lustrados no escovão e palha de aço. Na cozinha, chão de vermelhão.
A casa é suspensa do chão, um porão de respiro trazia um cheiro oco e seco de anti-apodrecimento. Cores primárias pelas camadas de tinta óleo, postigo aos olhos de dentro para as palmas de fora. No balaústre, comigo ninguém pode. Janelas de quem teve um sonho através delas. Era a casa dos iguais, dos mais humildes, da maioria dos operários. A madeira ainda era abundante para o desmatamento. As tábuas, vigas, vigotes, caibros e ripas eram tiradas de peroba rosa, angico, cedro, ipê, jequitibá e tantas outras da alta zona da mata. Madeira nobre para pobre, tratadas em pátina e cortadas nas serrarias que se multiplicavam. Essas casas reinavam e reinaram por mais de 40 anos nas novas cidades e nas nossas vidas. São personagens impermanentes do nosso tempo, que um dia será só arqueologia. Hoje é arte impermanente. Há 32 anos eu moro nessa casa de madeira, né? Na verdade ela é mista, os quartos, as salas, ela é original, né? Eu não fiz nenhuma mudança. Agora os banheiros e a cozinha já é parte de alvenaria. Porém, quando eu recebi essa casa de herança já era nesse formato. Apenas eu fui mantendo porque para mim é prazeroso. Eu acho que morar numa casa de madeira foi uma experiência assim única e que eu curto. Isso é muito assim gratificante pelo fato de você ter a humildade, a simplicidade. Isso assim gera um conforto, tá? Eu não vejo necessidade em luxo, em grandiosidade. Eu acho que é um aconchego. E para quem aqui entra, convive, se sente à vontade, se sente acolhida, é uma coisa assim muito afetiva. Então procuro preservar, porque madeira é vida para mim. Tudo que eu vejo de madeira tem um significado diferente. Em termos de preservação, de ecologia, de ambiente, é gostoso, tá? É um aconchego dormir num quarto onde você escuta o seu passo, você vê a janela abrindo, você escuta barulhos, os ruídos que vêm de rua, da natureza. É um espaço fresco, arejado, que numa casa de concreto não tem, tá? Que não tem aquela frieza, que tem um calor humano. É diferente de uma casa convencional, como que eu vivi até a minha adolescência, início de fase adulta. Isso é muito gostoso. Então, enquanto eu puder preservar, eu vou estar preservando, porque é um imóvel que eu sinto assim como se fosse uma casa de boneca. Eu vivo aqui cuidando de cada pedacinho, um detalhe daqui, outro dali, para a gente poder manter, tá? Meu ponto de vida, de grandiosidade. Eu não preciso ir longe para ter o que eu quero. Uma vida bem vivida aqui dentro. Então, é isso que eu sinto no imóvel de madeira. Aporias de um lugar em 4 tempos: a floresta, a cidade, a rua e a casa. Um tempo das mulheres e dos homens da floresta. Num tempo não muito recente, coexistiam as índias e os índios caigangues, caiuás, guaranis, chavantes e a floresta estrondosa em todos os sentidos oferecidos pela natureza. Um tempo de destruição, a chegada do mundo moderno. Estas e estes novos e novas e estranhos e estranhas habitantes aglomeraram-se em áreas que contraditam a floresta. Em tudo que antes aqui existiu, surgiu o urbano. Ferozmente as terras foram expropriadas em nome da propriedade privada. Um tempo de novos tempos. A casa, a rua, tornam-se inseparáveis. A rua, num primeiro momento,
É o espaço da convivência e do trânsito de homens, mercadorias e negócios. A casa e seus moradores e moradoras como lugar imprescindível para viver. Um tempo da casa de madeira como valor social. O aglomerado urbano torna-se uma cidade, antes dominada pelas casas de madeira, símbolos de status social. À medida do crescimento da população, as casas de madeiras diminuem. A argamassa, o cimento, a areia misturada ao ferro constroem uma nova cidade e também uma nova sociedade. A casa de madeira. Antes das casas de madeira, é bom lembrar que existem as casas na madeira, habitadas por uma bicharada enorme que faz da árvore seu território ocupado em regime democrático. O bicho preguiça, a aranha, o macaco, a borboleta, o João de Barro e muitos outros, todos vivendo em paz e em perfeita harmonia. Preocupações? Algumas. A maior, o medo do fogo devorador de árvores. Há algum tempo atrás, das árvores que conseguiam escapar do fogo, algumas eram derrubadas, tratadas e transformadas em casas de madeira, plantadas nas trilhas abertas pelos desbravadores e mateiros. Casas de madeira mesmo. Não existiam nas matas lojas de material de construção vendendo o cimento e o ferro. Daí, juntando casa com casa, foram formando patrimônios, vilas e cidades. Quando criança, conheci uma casa de madeira que ficava no sítio em Dirceu, distrito de Marília. O sítio era dos meus tios Florencio e tia Amábile, e nos recebia aos domingos para uma macarronada, frango e tubaína. A casa, simples e acolhedora, suspensa e apoiada em toras, me divertia quando podia ver pelas frestas do assoalho galinhas e cachorros passeando, despreocupados em saber o que seria servido no almoço. Ingenuidade da galinha. Hoje, nas cidades, ainda se vê algumas casas de madeira, entre muitas de tijolos. Casas que têm histórias para contar. Parece estarem felizes, mas não estão. O medo ainda existe. Imagens de grandes incêndios, tsunamis, guerras entre homens deixando cidades em ruínas são mostradas nas telinhas todos os dias, todas as noites. E tudo isso ainda sem contar as grandes máquinas usadas nas demolições, verdadeiros tanques de guerra abrindo trilhas em nome do progresso, plantando selvas de pedras.